O tema hoje é um tema maravilhoso. O medo e suas consequências. Quantos aqui já sentiram medo? Já, né, André? Se você tem medo, saiba que isso vai afetar muitas áreas da tua vida. O medo afeta muitas áreas da nossa vida. Então, eu recebo que você preste atenção no que você vai ouvir, com Bíblia, porque eu vou repetir, tua vida vai ser afetada de muitas formas se você tiver medo. O medo traz timidez, o medo traz suspeitas, o medo encerra a tua personalidade, você fica introvertido, não se manifesta, porque o medo afeta todas as áreas da tua vida. O medo te envelhece e outras coisas mais que vamos falar aqui sobre o medo hoje. Vamos a Romanos 8,15 ver onde começa o medo. Romanos capítulo 8, verso 15. Diz assim: pois não recebestes o espírito de escravidão, para estar outra vez em temor. Temor e medo são sinônimos, né? Para estar outra vez em temor. Senão que recebestes, diz aí, o espírito de adoção. Você era órfão, já não é. Foi adotado. Tua mente estava órfã. Quando você chegou aqui, a tua mente foi resgatada. Então, na tua mente, você foi gerado num conhecimento, no espírito. Esse mundo está cheio de atitudes, o mundo está cheio de espíritos, espírito de ódio, espírito de ciúme, espírito de inveja, tudo são espíritos. Então tem espírito de temor, que é o espírito de medo. Aqui o apóstolo diz, vocês não receberam o espírito de escravidão? Veja aí, assim diz aí. O espírito de escravidão para estar outra vez em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos aleluia. Abaluia. Uma senhora uma vez me falou assim, apóstolo, aleluia é mal? Se aleluia vem de temor, né? Aleluia? Quando você ouvir alguém dizer aleluia, é porque essa pessoa tem medo. Dá um cachorro para ela de presente. Antes da cruz é aleluia, depois da cruz, Abba Pai. Temos que repetir isso por causa dos mais novos e milhares de pessoas que estão nos vendo pela internet, são pessoas novas, não entendem ainda e temos que repetir isso. E em Romanos, aí mesmo, a Roma, foi para onde mais Paulo falou sobre isso, porque os tentáculos de Roma, você sabe, iriam chegar em nossos países através do catolicismo romano e, portanto, Paulo adverte para que você não viva em temor, porque o temor traz umas consequências incríveis. Você suspeita dos outros, fica com medo, te traz insegurança, te afeta emocionalmente, dá taquicardia, medo, não deixa você funcionar bem, não te deixa prosperar. Isso é um espírito. E esse espírito, por exemplo, nessa semana, estava falando com uma pessoa, tão preciosa ela, e eu falei sobre isso aqui com ela e disse a ela assim, olha, há pessoas que não podem dormir com a luz apagada. Conhece alguém assim? Então, olha, a pessoa diz assim, isso sou eu. Mas por quê? Porque você tem que deixar a luz acesa. Quando você já fechou a porta, está tudo trancado, não tem ninguém, não vai entrar ninguém. Mas a pessoa tem medo. Então, o medo é se entrar alguém. Aí sim tem que ter medo.
se houver uma insegurança, um lugar perigoso, ou a porta não estiver bem fechada, nem nada, e entrar alguém, isso pode dar medo. Mas quando se tem medo, é porque você pensa que tem espírito voando que penetra no teu quarto através do buraquinho da fechadura assim, psh, e pá, lá do outro lado. Eu vivia com medo quando criança, quando eu era pequeno. Eu escutava umas, como se fosse um chinelo arrastando, tch, 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 assim. E eu me tapava todo assim, e ficava ali suando, não podia nem. Um medo tremendo. Aí, pouco a pouco, eu ia baixando assim o lençol e olhava e tinha deixado algo pendurado e, como refletia na parede, eu via aquela forma e me assustava, igual as nuvens. Você vê um desenho no céu, o formato das nuvens e algo assim. Mas de noite, às 3 horas da manhã, aí é que a coisa fica boa, abençoado. É aí que o medo aperta. É aí que vem o medo. Mas se você sabe que Satanás foi destruído, e que os demônios foram destruídos, e que não há espíritos voando, te vigiando por aí, então você pensa assim: bom, eu vou ficar aqui, não pode entrar ninguém aqui. Se tiver um barulho na cozinha é porque a panela ficou mal colocada e foi escorregando devagarzinho até que caiu e fez um barulho. Pá! E você simplesmente vai lá, pega, põe no lugar e, bom, aqui não tem nada. Quantos já vivenciaram isso? O medo é tremendo, né? Agora, sabe quem é que tem que ter medo? O filho de perdição. Os lobos. Esses sim devem ter medo. Você sabe que nessa terra tem duas sementes, né? Eva teve 2 filhos, Caim e Abel. E então, Caim, como era mau, matou Abel. E Deus teve que buscar aí um substituto, que é daí, de Abel, que vem a descendência dos predestinados, dos eleitos. Olha para o teu lado aí. Mas Caim ficou de pé. Existe um termo que é assim, uma frase, né, que diz: fulano é pior que Caim. Quantos já ouviram isso? Né? Por quê? Porque Deus permitiu para que se tenha uma comparação. Mas é que tem pessoas que vêm da semente de Caim e esses nunca vão crer. Ainda que vão à igreja, não são salvos. São da semente animal. Não tem espírito. E quando eles morrem? Você pode perguntar, o que acontece? Eles vão para o inferno? Não, isso não existe. Isso é uma mentira que Roma vendeu. Aqueles que vêm de Caim quando morrem, eles... É como um cão aí na rua, um cachorro. O cachorro morreu, não vai para o inferno, né? Eles também não. Simplesmente deixam de existir. Então, quando um homem ou uma mulher que vem da semente de Caim morre, a palavra diz que não há mais memória deles. Morreu, apodreceu e desapareceu. Agora, quando morre um daqueles que vem da linhagem de Abel, ainda que tenha se comportado mal, passado que tenha passado, feito que tenha feito, e imediatamente, como vem do céu, tem que regressar para lá. Sua cidadania está no céu. Você recebe? Então vamos ver isso aí. Vamos ver em Roma agora. Do 8, pulemos para o 9 e continuemos. Romanos 9, 21. Diz... E quando diz aí massa, está falando do ventre de Eva. Quando diz vaso, está falando de homens. Veja o que diz. Leia detidamente, anote, uma mente iluminada, sem temor. E quando for ler, você vai dizer assim: eu recebo o que entendo. Diga comigo: eu recebo inteligência e entendo o que leio. Aí, você não vai embora daqui agora. Tua mente, né? Você vai estar lendo comigo. Os mais antigos, os mais novos, os que estão há mais tempo. Vamos ler todos. Vamos crer no que diz a palavra. Diz assim: ou não tem poder, Deus, o oleiro, sobre o barro, a carne, para fazer da mesma massa, ventre da Eva, um vaso para honra, um homem para honra e outro para desonra? E daí, se Deus, o oleiro, né, querendo mostrar sua ira e fazer notório seu poder, suportou com muita paciência os homens, os vasos de ira, preparados para se perderem, para a destruição? O que é a destruição? Quando Cristo morreu, o que aconteceu com o diabo? Foi destruído.
pois quando um vaso que vem de Caim morre, ele é destruído, porque não há recordação dele. Mas veja o que diz aí. E para fazer notórias, diga notórias, para que se notem, para fazer notórias as riquezas de sua glória, as mostrou para com os vasos de quê? De misericórdia, que ele preparou de antemão para a glória, aos quais também chamou, isto é, a nós, não somente dos judeus, senão também dentre os gentios? Uma pergunta, em outras palavras, a judeus e gentios, que são vasos de misericórdia. Esses vasos de misericórdia não podem andar em temor. Agora, os vasos de ira podem andar como quiserem. Porque eles se vistam, se arrumem, não adianta, não vão para lugar nenhum. Os vasos de ira, preste atenção, os vasos de ira, eles andam sempre com medo. E quem tem medo é hipócrita. Eu vou te mostrar isso já. O medo produz hipocrisia, produz falsidade, produz uma imagem que não é. E essas pessoas não cabem aqui. Por aí pelas igrejas está cheio de gente assim. E aqui não cabe, porque nós explicamos isso assim. E aí eles sentem, está falando de mim. E saem por aquela porta e vão embora. Então, quando tiver um espírito de temor em você e essa palavra tirar, então você fica livre totalmente. Você recebe? Pode andar no escuro, pode até tropeçar no escuro em alguma coisa, mas não tem mais medo do espírito voando por aí. Né? Porque às vezes você vai andando no lugar escuro, aí sente um frio assim, né? Na espinha, de medo, né? Isso é normal para um ser humano, esses medos, essas coisas. E você recorda que tem, ou melhor, não tem mais o espírito de escravidão. Mas se você é um desses, um escolhido, você não tem que ter mais esse espírito de medo. Você recebe? Diga para quem está do teu lado. O medo te atrapalha. 1 aos Coríntios 2:12. Depois de Romanos, né? Para quem está aí com a Bíblia, 1 aos Coríntios 2:12. 11:12. Diz assim: e nós, os que somos de Abel, né? Escolhidos, eleitos, os vasos de honra, e nós não recebemos o espírito do mundo. Qual é o espírito do mundo? O espírito de medo, que os vasos de ira possuem, né? Será que aqui tem algum vaso de ira? Se há, não tem como saber, porque ninguém traz um letreiro. Sou o vaso de ira. Já pensou? Não sou escolhido. Você tem que tratar todo mundo como vaso de misericórdia, recebe? Ainda que se comporte mal, ainda fazendo coisas feias. Tem coisas que são difíceis de dizer, mas tem pessoas na história que se comportaram muito mal e podem ser vasos de misericórdia. Governadores que mataram pessoas, que fizeram uma porção de coisas, mas é por causa da falta de informação do Evangelho e vivem em temor e matam. Já houve pessoas eleitas que matavam os cristãos pensando que estavam fazendo coisas boas, o apóstolo Paulo, por exemplo. Tem gente que abusa dos demais por viver em temor. Por exemplo, homens que batem em mulheres são medrosos, porque uma pessoa segura não bate numa mulher. Ou pegar uma criança, dar um tapa, um soco, um chute. Isso é o medo. O medo faz essa pessoa ser desse jeito. Eu recebo que você saia disso para agradar a Deus, cada vez mais. Né? Por isso você não pode deixar de congregar. Tem gente que tem medo de tudo, medo de doença, medo da morte. Fica, com medo de pegar doença. Tá ventando, tá muito calor. E isso, aquilo. Você conhece gente assim, eu tenho certeza. Por isso é que nosso apóstolo dizia que os loucos são melhores. Por quê? Porque os loucos estão sempre tranquilos. Eles não pegam nem resfriado, estão sempre bem, estão loucos. Estão lá tranquilos, estão loucos. Não morrem cedo, não morrem à toa, não ficam doentes, nem nada.
Por isso é que Paulo escreveu 1 Coríntios 1, 21, para a loucura da pregação. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, para que você perca o medo, só estando louco. Vamos continuar aqui. Vamos lá na metade da Bíblia, você vai achar o Salmo. Antes do Salmo, você vai encontrar Jó. J-O, capítulo 3, versos 25 e 26. Está na tela aí para você ver. Quantos estão vendo bem aqui? Abaluia? Diz assim, olha, verso 25. Porque o temor que me espantava me sobreveio. Temor chamou a existência. E me aconteceu aquilo que eu mais temia. Não tive o quê? Paz. Não me assegurei, nem estive repousado. Não obstante, me veio a perturbação. Presta atenção. O medo e o temor são como ímãs que andam procurando problemas. Uma pessoa que sempre está assustada. Ai, estão me vigiando. Cuidado, cuidado com a comida, cuidado com o que come, cuidado com isso, cuidado com o que bebe, cuidado com o que faz. Então, quando tem esse tipo de temor, isso atrai. Veja o que diz aí. O temor que me espantava me sobreveio. Você não está vendo que o temor, diga comigo, é um espírito. Espírito de temor. Isso atrai, chama existência, como é um espírito, né? Se você tem um espírito positivo, o que você atrai? Boas amizades, prosperidade, desfruta do dia, anda em paz. Mas se você tem um espírito negativo, conhece pessoas assim? Sempre tem pessoas que sobem nesse ônibus, né? Tudo tá mal, vai ficar pior. E as pessoas do lado dele prosperando, e ele que tá mal, que tá ruim, que tá difícil. É que com essa confissão é que as pessoas se destroem, abençoado. Porque aquilo que fala, vem. Atrai problemas, dificuldades, situações difíceis, amizades ruins. Todo tipo de porcaria. As pessoas se apegam com esse tipo de gente. E agora, aquele que anda positivamente, né, repele aquele que tem medo. Ah, eu não vou andar com essa mulher, não. Tá sempre tranquila, rindo, feliz. Ah, eu vou buscar uma pessoa que esteja se queixando do meu lado. Já viu? Tem pessoas que só sabem se queixar. Essas pessoas não gostam muito das pessoas positivas. Mas ainda tem uma coisa pior do que isso. O pior que o medo faz é que, sendo você uma pessoa boa, o medo pode te fazer ou te tornar hipócrita e te fazer enganar, lastimar, e depois você diz, puxa vida, eu não queria ter feito isso, não queria mentir, não queria roubar, não queria maquinar, não queria maltratar, né? Vamos ver isso biblicamente? Gálatas capítulo 2. Vamos ver aqui um sujeito que andava com medo. Gálatas capítulo 2. Veja aí. Vamos ler aqui sobre o primeiro Papa da Igreja Católica. Você já conhece, já sabe. Mas isso aqui é fruto do medo. Essa evidência aqui das maldades é por causa do medo. Veja só o verso 11. Olha. O apóstolo Paulo identifica que Pedro era um medroso. Olha o que diz aqui em Gálatas 2,11. Diz assim: porém, quando Pedro veio a Antioquia, lhe resisti cara a cara, porque era de condenar. Ah, aí está errado. Porque antes que viessem alguns da parte de Tiago, comia com os gentis, mas depois que eles chegaram, se retraía e se apartava, porque tinha medo. Tinha o quê? Medo. Diga comigo. Pedro tinha medo. E outro verso diz, e em sua simulação, viu, ele simulava, né? Participavam também os outros judeus de tal maneira que até Barnabé foi arrastado pela hipocrisia deles. Pedro era um medroso, era hipócrita, né? Pode tirar esse verso daí que está errado. É outra referência. Então o medo pode ser uma pessoa boa, mas o medo
faz com que a pessoa traia os outros. Um momento de medo, que você confia X quantidade de dinheiro a alguém ou um negócio, e essa pessoa com medo diz, você é mandado embora e tal, e começa a desviar, começa a roubar, começa a fazer tudo, porque tem medo de ser mandado embora, anda com medo. Não é fiel. Então, aí, destrói o teu negócio, destrói o trabalho dele, destrói tudo, porque uma pessoa com medo é um tremendo problema num trabalho. Numa casa, uma pessoa com medo é capaz de trair o irmão. Veja Pedro aí, ele tinha medo. Aos seus, ele era o chefe da circuncisão. Mas ele era o medroso, então ele tinha que ficar meio que enganar, fazer uma coisa aqui, outra ali. Diz que ele comia com gentios e quando avistava os outros do seu grupo, ele tinha medo dos da circuncisão. Por isso é que às vezes você confia em pessoas e as pessoas te traem. Outro dia, acordei com um oficial de justiça em casa, porque um ex-funcionário do Ministério Crescendo em Graça me acionou, recebendo mais do que ele recebia na sua carteira, mas achou que deveria cobrar outros dias e outras coisas. Assim, qualquer um aqui poderia me acionar. Luiz, não estou te dando ideia não, mas eu sei que você não é desses, né? Medrosos. Então as pessoas começam a formar uma iniquidade, tudo por medo. Iniquidade é pensar mal. Pecado, no passado, era pensar mal e cometer. Por isso você vê que no julgamento, às vezes a pessoa mata e pega 2 anos de pena. Vamos dar uma oportunidade. Aí o outro também matou e dão 100 anos de cadeia. Por quê? Porque esse fez com iniquidade. O outro foi em defesa própria, um descuido, não planejou, não houve maldade, talvez sem querer, naquele medo que tinha, matou. Então lembra que tua mente está cheia de espíritos. E é por isso que o Senhor te traz aqui, para que você vá se conhecendo, investigando. Você tem que se investigar. Pare e pense o que você anda fazendo nesses dias, nesses últimos anos. Se você estiver mal, reconheça para você mesmo. Olha, eu tenho que consertar isso não está bom, isso está errado. Eu tenho que melhorar aqui, acolá. Eu não preciso estar passando por consequências por causa do medo. Uma congregação dessa, sabe como é que Deus chama? Um forno. Perigo é você entrar aqui, sentar aí e ouvir. Ele vai sacar de você o ouro, prata e pedras preciosas. Porque isso aqui é um fogo. Tem pessoas que não ficam aqui, porque não suportam isso aqui, porque elas se veem desnudas. Olha, esse apóstolo aí está sabendo da minha vida. Alguém fez fofoca para ele, porque tudo que ele está falando é o que eu vivo. Mas a palavra está para tratar com o ser humano. Ninguém tá me contando, ninguém se aproxima de mim para falar mal de ninguém porque eu não deixo. Às vezes tem gente que fala assim, poxa, tem uma porção de fofoqueiro aí, porque aquele tema que você falou como se você estivesse na minha casa, falou por causa de mim, você estava lá e me viu, já me disseram isso. Mas é que o ser humano é igual, todos nós, escolhidos, somos iguais, passamos pelas mesmas coisas. Não há diferença entre nós. Todos nós estamos no mesmo barco. Uns chegam do outro lado e outros afundam na metade do caminho. Alguns chegam secos, outros chegam molhados. Isso é assim, somos iguais. Então a palavra vai falando. Eu tomara que você renuncie ao medo. Eu queria que hoje você dissesse assim, em verdade eu estou vivendo debaixo do medo de ficar doente, medo de ser mandado embora, medo de morrer, medo disso, medo de que meu casamento dê errado, medo de que eu não consiga aquele documento, não consiga me formar e tal. E esse medo atrai exatamente isso, acabamos de ler aqui, é como se fosse um aspirador, isso que você tem medo faz assim, é um espírito. É o espírito do mundo, o espírito de Caim, espírito de escravidão. E você se chama Abel. Diga para quem está do teu lado aí, você é de Abel. Vem de Abel. A nossa vida, a gente vive assim. Eu paro, penso, olha,
por que eu reagi assim nessa situação? E às vezes alguém me fala, olha, o que você está fazendo com isso? Às vezes as pessoas notam o que você tem ou está fazendo pela linguagem do teu corpo. Às vezes você está triste, com os ombros caídos, com a voz baixa, ou está animado, né? E você pensa que ninguém está vendo, está todo mundo vendo como você está. Mas também quando você está feliz, contente, gozoso e alegre, todo mundo se dá conta também. Sim ou não, abençoado? E você diz, poxa, estou passando por uns momentos maravilhosos. Aí você vai crescendo, né? E aí pode acontecer o que for, que você está sempre bem. Como é que você está? Reinando. Ah, mas me disseram que roubaram o teu carro. Departamento ladrão. Estou reinando. Seguro. Seguro vai me dar outro. Ah, me disseram que você ficou doente, passou mal, foi para o hospital. Ah, isso é um departamento passageiro. Eu estou curado. É como a prosperidade, abençoado. Sabe como é que a prosperidade começa? Eu, por exemplo, fiz isso. Recortei de uma revista uma casa bonita que eu via, que eu queria, e coloquei aonde? No lugar onde a gente mais vai, na geladeira. Um carro. Aí. Porque a prosperidade tem uns passos, né? Então, você gosta de algumas coisas. E eu ia lá para pegar água, alguma coisa, uma fruta, alguma comida e tal. Recebo, hein? Recebo. Isso aí é meu. Isso é meu. Isso é meu. E sabe de uma coisa? Tudo que eu tenho confessado até aqui me chegou. Tudo que eu disse com essa boca santa me chegou. Agora eu já não preciso mais botar na geladeira, porque eu já fui promovido de nível. Não precisa colocar na porta da geladeira, é só colocar na mente. E aí, abençoado, toda hora você está imaginando aquilo. Opa, isso é meu, recebo, não recebo. Então os anjos, quando te veem com essa segurança, eles te levam para o passo B. E no passo B, os anjos te dão melhor audiência, te ouvem mais. Ela está firme. Ela está firme. Ele está firme. Diz o quê? Os da fé chamam as coisas que não são como se já... Mas e se não chamar? Ó, meu nome é Pedro Kelly, eu estou lá do outro lado, você está aqui. Aí você fala, Pedro! E eu, oi, vem cá. Eu vou? Sim ou não? Mas nesse caso eu não estou falando de Pedro Kelly, eu estou falando daquilo que você necessita. Você tem que chamar. Tem várias formas de chamar. Imaginar, falar, e tem que ser específico. Tá entendendo? Mas vá devagar. Se você está pedindo, por exemplo, um BMW, e aí o anjo traz um chevetinho, boa gente boa, né? Você honra, recebo e vai honrando enquanto chega aquilo que você deseja. A gente tem exemplos disso aqui. Jesus foi específico, chegou no cemitério, e o que tem no cemitério? Um montão de gente morta. E se ele dissesse assim, levanta-te e anda, e vem para fora, todos os mortos iriam. Mas o que ele falou? Lázaro, a ti te digo, levanta-te e vem para fora. Aí os outros mortos eu fico pensando assim, não é com a gente não, é só o Lázaro. Tem que ser específico, falar. O que você quer na tua vida? Fala aí agora, bem alto, vai. Diga, abençoado. O que você quer na tua vida? Você não quer nada? Então pede para mim. Quantos aqui querem muito dinheiro? É melhor dar ideia, né? Vou perguntar de novo a você. Quantos aqui querem muito dinheiro? Aí vou te fazer a segunda pergunta. Para quê? Quanto você vai colocar aqui para que a palavra corra? Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra.
da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.